Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o MXRF11, um fundo de papel, o maior fundo da bolsa, o mais popular, que conta com mais de 700 mil cotistas. Então é um fundo que vem sendo bem pedido aqui no canal. Vou trazer para vocês então. Bom, iniciando aqui o relatório, a gente tem a informação do gestor que, mais uma vez, houve um elevado crescimento de cotistas na base do fundo. Então, atualmente tem quase 780 mil cotistas, o maior fundo da indústria. Tá? Seguindo, o gestor informa o seguinte, que ele fez a aquisição de 7,1 milhões do CRI Arena MRV a uma atrativa taxa de CDI mais 5,2% ao ano. Interessante ver que esse CRI consta em algumas carteiras e deixou de constar em outras. Por exemplo, a FHI fez a venda desse CRI, porque lá o gestor entendeu que era uma posição muito arriscada, porque era uma taxa muito alta. Aqui, o fundo compra entendendo que é uma taxa atrativa. E é interessante ver, ao meu ver, nenhum gestor está errado, nem o do AFHI, nem o do MXRF. Por quê? O AFHI é um fundo pequeno. Então, se ele toma ali um default desse CRI, ele vai sofrer muito, porque de fato é uma taxa alta. O MXRF é um fundo grande, um fundo robusto. Se porventura esse CRI der problema, e disclaimer, não estou falando que o CRI pode dar problema, nada disso, só uma suposição. O fundo aqui vai sentir muito menos, então ele se aproveita dessa taxa mais alta. Por isso que é interessante o fundo que consegue crescer. Bom, seguindo, o book de FIIs e de permutas financeiras não tiveram movimentações significativas no mês. E aqui é uma diferença do MXRF, que é um fundo majoritariamente de papel, mas ele tem também essas operações de permutas. E o gestor já fala aqui o seguinte, 80% do patrimônio líquido do fundo conta com CRIs, ou seja, todo lastreado em CRIs, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com giro no mercado secundário. E até 20% do PL que estão nessas permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade e eles buscam ali INCC mais 13% ao ano. E aqui sim vem um ponto bem interessante que eu gostei. Mais uma vez a gestão reforça que é possível que a volta de caixa das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs, uma vez que, tendo sido visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumos e terrenos, em conjunto com um cenário macro mais desafiador, resultando em maior dificuldade de repasse e custos, permanecerá ainda mais rigorosa e seletiva a análise de novas oportunidades em permutas financeiras. Traduzindo, ele deve recuperar esse dinheiro quando ele receber e reinvestir em CRIs, porque ele entende que é uma operação mais segura, e eu concordo, no momento desafiador, a gente tem que buscar sempre mais segurança, é melhor receber menos, mas receber, do que você estar ali correndo muito risco e às vezes para receber uma diferença pequena. Então aqui ele coloca, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante, que é o que eu venho batendo aqui com vocês em muitos vídeos. A gente sempre tem que buscar o risco-retorno. Se o risco está muito alto e o retorno não está condizente, a gente tem que alterar a carteira para conseguir balancear isso. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu estou aqui compartilhando os estudos com vocês, tá bom? Aproveitando, se vocês estão gostando das minhas análises, dos meus vídeos, tenho me esforçado bastante para trazer 2 vídeos por dia, eu peço a inscrição de vocês, tá bom? E o like também ajuda muito. Os rendimentos auferidos segundo o regime caixa totalizaram 0,11 ao mês, 0,111 por cota. E a gente vai ver que foi distribuído 0,11, ou seja, a gestão ainda conseguiu aqui fazer uma reservinha. Lembrando que esse rendimento foi oferido através de permutas financeiras, 840 mil, book de CRI, mais de 22 milhões, e book de FII, 3,41 milhões. Bom, seguindo aqui, liquidez média diária na bolsa muito boa, é um fundo gigantesco, então mais de 5 milhões, super tranquilo. Aqui também eu quero mostrar para vocês o seguinte, taxa média do portfólio e tabela de sensibilidade. Eu fui até olhar, eu estou gravando esse vídeo no dia 9, o fundo está aqui por volta de 10,20, 10,25, ou seja, hoje quem compra está com um certo ágio, então vai levar para casa um pouquinho menos que essas taxas. Interessante saber que esse fundo, talvez por ser tão grande, talvez por ser tão popular, vem pagando bem também, é um dos poucos fundos que ainda vem se mantendo com ágio, né? A cota, principalmente nos últimos 10, 15 dias, recuperou bastante. Então, não estou falando que é um fundo ruim,
talvez existam outras oportunidades mais descontadas, mas de maneira alguma, quem compra nesse preço com um ágio pequeno, aí tem que avaliar, está fazendo um mau negócio. Mas eu optaria por buscar ali talvez melhores oportunidades. O fundo aqui, então, como a gente vê, basicamente em CRI, um pouquinho de permuta e um pouquinho de FIIs. Destaco aqui que tem quase metade do portfólio em crédito corporativo, que é interessante. Na parte de fundos imobiliários, tem alguns fundos aqui que fogem um pouco, ao meu ver, do racional do fundo. É um fundo de papel, então ele tem aqui o SPVJ, que é renda urbana, né, basicamente só para investidor qualificado. Tem o GALG, que também que é um fundo logístico. Não estou falando, pessoal, que são fundos ruins, longe disso. A questão é que não entendo que tem ali um alinhamento completo entre o racional do MXRF e desses fundos. Talvez isso aqui seja uma aquisição oportunística, né? Ele está comprando às vezes muito barato para no futuro aproveitar do carrego, obviamente, mas no futuro vender com ganho de capital. Não sei, mas seria interessante se ele trouxesse. Tem aqui ainda algumas outras posições pequenas. O Altigar aqui é o de desenvolvimento, interessante. Bom, é que ele continua falando que ele vem fazendo a reciclagem do portfólio, visando novas aplicações, e de fato, quem acompanha esse fundo há muito tempo vê que todo mês, todo relatório, ele traz isso, ele vai fazendo bem aos pouquinhos. Indexadores dos CRIs, basicamente está dividido, né, entre PCA e CDI, o que é interessante, vai proporcionar aqui um rendimento maior, e tem também outra fatia em PCA, lembrando que deflação não deve acontecer tão cedo no Brasil. Bom, aqui eu quis destacar para vocês um fundo mais antigo, a gente consegue ver um histórico. Então aqui ele traz problemas que ele já teve no passado nos CRIs. Ele destaca aqui que esses papéis não geram caixa há muito tempo e a soma desses ativos representa 0,6% do patrimônio líquido, então bem pouquinho. Então, por exemplo, aqui ó, o CRI Heart, o fundo executou a garantia, certo? E ficou com o quê? Com uma participação no Oceanic, em Santos. E ele tenta até hoje vender o imóvel, não conseguiu, está tentando locar, atualmente tem ali mais de 15% locado, para ir vender. Então isso aqui é interessante para o investidor ver, que às vezes você tem a garantia, você executa, você leva o imóvel, mas não necessariamente isso se transforma em dinheiro. Ou melhor, não se transforma em dinheiro rapidamente, eventualmente ele vai vender, mas não é um jogo, clicou no botão, vendeu, entendem? Aqui um outro CRI, que também ele fala que ele já recebeu a integralidade de dois imóveis que ele vai colocar para vender. Tem também a recuperação judicial, mas ele fala que não traz ameaça ao fundo. Tem aqui um outro fundo que também segue em recuperação judicial e o MXRF teve que ir lá habilitar o seu crédito para eventualmente receber. Tem aqui mais um CRI que esse aí foi interessante. Ele comentou que ele decidiu avançar na execução. Eu falo que às vezes compensa uma negociação, mas nesse caso ele colocou que preferiu executar de vez, porque a empresa tem uma morosidade muito grande, inclusive fez novas operações com outros credores que estão sendo honradas. Então, de fato, concordo aqui com a gestão do fundo. Fez uma nova operação, está pagando o outro credor, mas não resolveu aqui. Tem que executar. Só que também não é do dia para a noite. Então ele fala aqui que a empresa já está inadimplente há mais de 2 anos, mas eles têm que tomar as medidas cabíveis para conseguir ressarcir o cotista. Eu quero destacar para vocês só mais uma coisinha, então a gente já está caminhando aqui pro final do vídeo. Aqui que eu estou passando rapidamente são os ativos, tá? Vale a pena vocês olharem com calma, tem muito ativo aqui famoso. Então o fundo ele faz ali algumas negociações com fundos de shoppings, e aí vocês conseguem identificar facilmente, ali são shoppings famosos. Falando um pouquinho da permuta, aqui basicamente ele fala que a gente não pode encarar como um não recorrente. É um recorrente, só que o fluxo é diferente. Então ele coloca aqui que a gente tem no início da obra 20% e no final que a gente tem a maior parte do repasse, né, 80% do fluxo. Por isso que é tão variada, né, essa rentabilidade. Rentabilidade não, rentabilidade você consegue verificar lá no final, o recebimento que é variado. Então a gente consegue ver aqui que ó, ele tem o INCC de 12,18, ele busca 13, então está próximo. E aqui sim que eu achei interessante, que ele informa que ele realizou reduções de capital, ele coloca aqui em todos os projetos. Então, mais uma vez, reforçando o que ele vem dizendo lá no começo do relatório, que ele tem pegado o dinheiro da permuta que tem ali voltado para ele e investido em CRI porque ele quer reduzir um pouquinho o risco do fundo, isso eu acho interessante. Aqui mais alguns CRIs e negociações que tiveram que ser executadas e que eu destaco mundo real, né, gente? Não é um jogo.
Então, a Maxi Renda exerceu o direito de venda de participação do Terramundi. Entretanto, ele não recebeu aqui o valor inteiro que ele entende que é devido. Então, ele teve que ajuizar a ação de execução contra o sócio do empreendimento. Obviamente, ele provisionou isso, mas tinha tudo para receber, transformou em dinheiro, mas não recebeu, tomou um calote. Aparentemente, né, pelo que eles estão dizendo aqui. Então, a gente tem que acompanhar essa execução. E aqui ele tem os ativos, tá? E aí vale a pena para quem não conhece o fundo dar uma olhadinha. E assim, pessoal, depois que vocês olham detalhadamente um relatório e veem ali os principais negócios, enfim, avaliam o fundo como um todo, nos próximos meses fica muito tranquilo de acompanhar. Quem está aqui assistindo o vídeo já está fazendo um acompanhamento, mas aí vocês vão ver que vocês mesmos, abrindo o relatório, vocês já vão direto ali no ponto que vai ter uma movimentação no relatório ou não, uma notícia nova, fica muito mais fácil de acompanhar. Digo isso porque quem é investidor iniciante às vezes fica muito perdido, mas com os meses vocês vão aprendendo e vai ficando bem fácil, bem automático. Tá bom, pessoal? Se gostaram do vídeo, então peço like, se inscrevam, lembrando do grupo do Telegram que tem sempre aqui na descrição e no primeiro vídeo, no primeiro comentário do vídeo. Tá bom? Mas é isso, grande abraço, valeu!